Não pode, eu vou dar um exemplo aqui, um influencer ser maior que um partido. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Mariana Halbert, editora sênior no Poder 360. Entrevisto agora o candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva. Edinho é Edson Antônio da Silva e tem 60 anos. Nasceu em Pontes Gestal, na região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. É um dos principais líderes do PT, partido ao qual se filiou em 1985. Foi vereador, deputado estadual, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República em 2015, no governo de Dilma Rousseff, e foi prefeito de Araraquara, cidade do interior paulista, por 4 mandatos. Agora concorre ao comando do PT com outros 3 candidatos e conta com o apoio, ainda não declarado publicamente, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Edinho, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mariana, é uma alegria estar aqui com você e com toda a equipe, né, que nos acompanha, e também com a sua audiência, com quem nos acompanha pelas redes sociais, pela internet. Agradecemos também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de junho de 2025. Prefeito, vou começar essa entrevista com o assunto mais importante dessa semana, né? Que foi a queda do aumento do IOF, que foi a maior derrota do governo Lula no legislativo até agora. O episódio mostrou que a estratégia do governo de elevar impostos sem indicar com mais vigor a intenção de cortar gastos não é aceita pelo Congresso. Qual que é a saída agora para o ajuste fiscal defendido pelo governo? É possível fazer cortes de gastos? Não vou aqui dizer que parte do Congresso não se moveu contra o aumento do IOF, contra, inclusive, a tributação de setores que não eram tributados. Mas certamente, né, o episódio em si, ele traz à tona, eu penso que essa é a leitura mais importante que nós temos que fazer, de no mínimo, um desarranjo institucional que nosso país está vivendo. Eu penso que além de nós olharmos, e que é importante, eu não estou dizendo que não seja, a questão do debate da carga tributária, a questão da relação do Congresso com o Executivo no que diz respeito à liberação de emendas, também o debate que se travou sobre o descontentamento de setores do Congresso com alguns ministros, enfim. Foram vários assuntos que ontem, durante o dia, né, emergiram, e também no dia da votação, né, esses assuntos estavam muito presentes dentro do Congresso Nacional. Mas, sem ignorar esses aspectos, eu daria também peso a essa questão de uma desorganização institucional que nós estamos vivendo, já que, na minha avaliação, nós estamos vivendo uma situação que ela é, no mínimo, contraditória, quando a nossa Constituição Federal estabelece que o regime de governo é presidencialista, e na prática nós não temos mais um regime presidencialista. Na prática, né, você instituiu, no mínimo, um parlamentarismo híbrido ou um presidencialismo híbrido. Porque quando o Congresso executa 52 bilhões de reais do orçamento, o Congresso ele traz para si atribuições que são típicas do presidente da República. Quem executa o orçamento, quem escolhe as prioridades do governo, né, no regime presidencialista, é o presidente da República, porque, inclusive, ele é eleito pela sociedade em cima de uma plataforma, em cima de um programa, de uma proposta. Então, eu penso que nós temos que entender o que está acontecendo no Brasil, e essa descaracterização do presidencialismo gera um problema que, na minha avaliação, hoje ele é estrutural. Porque como que você constrói, né, um modelo de governabilidade
tendo como base o presidencialismo, quando você não tem mais o regime presidencialista na sua essência sendo implementado, né? Então tem uma desorganização institucional que ela é importante. Eu penso que nós temos que pegar esse episódio, que ele dá visibilidade a isso, mas se nós olharmos essa dificuldade de relação entre executivo e legislativo, ela já vem de algum tempo, né? E essa descaracterização de regime acaba enfraquecendo o executivo e acaba também gerando uma contradição estrutural com o legislativo. E essa desarmonia faz com que também o Poder Judiciário seja avocado o tempo todo para ser o mediador desse conflito, né? O Judiciário acaba assumindo também uma atribuição que ela não é da tradição do presidencialismo, da tradição do que estabeleceu a nossa Constituição Federal de 89. Então, o tempo todo, o Judiciário ele ocupa um espaço quase de um poder moderador, porque tem uma contradição estrutural hoje entre o Legislativo e o Executivo. Por que essa avaliação é importante? Porque se nós não tivermos clareza do que nós estamos vivenciando, se nós não tivermos maturidade política para colocarmos os interesses do Brasil, os interesses do país, acima de interesses menores diante desse desafio, né? Que diante desse desafio, vários dos interesses que hoje emergem são menores. Se nós não tivermos essa clareza, essa maturidade, nós não vamos superar o problema que hoje está mais do que caracterizado, que, na verdade, a votação da última quarta-feira só explicita, mas algo que, se nós olharmos, já vem há um bom tempo, né, se arrastando, que é essa descaracterização daquilo que estabeleceu a Constituição Federal. Evidente que nós temos que fazer o debate da carga tributária brasileira. Essa semana, inclusive, né, para mostrar que não é um problema grave do Brasil, mas que também não é um problema só do Brasil, nós o Banco Mundial traz dados da velocidade da concentração de renda no mundo. E, claro, boa parte dessa concentração de renda se dá hoje pelo modelo como a economia mundial está organizada, né? Pelo peso que a financiarização da economia assume, né? E a financiarização da economia, evidente, ela é por si concentradora de renda, né? Então nós temos que fazer o debate, e é um debate, ele é importante. Primeiro, que mundo que nós queremos? E os dados são acachapantes, ou seja, o que foi concentrado de renda no último período, segundo o Banco Mundial, que é 1,5 trilhão de dólares, daria para a gente erradicar a miséria e a pobreza no mundo. Então, são dados que mostram quanto que o debate da tributação, né, do combate à concentração da renda é fundamental hoje no mundo, no planeta. E, claro, no Brasil também. Eu acho que nós temos, de forma muito madura, que debater que país que nós queremos. Que país que nós queremos? Nós queremos um país que democratize a renda, ou nós queremos um país que concentre a renda? Nós queremos um país que efetivamente seja de igualdade de oportunidades para todo o seu povo, ou um país que as oportunidades serão cada vez mais limitadas e concentradas para poucos. Então, nós temos que debater que país nós queremos. Quando a gente debate a questão tributária, nós estamos querendo debater, e eu acho que o Brasil tem que debater de forma muito madura, muito responsável, que país que nós queremos. Né? Porque quando vem a público que a nossa renúncia fiscal, Mariana, é de 860 bilhões de reais, ou seja, aquilo que o Estado brasileiro, o que o governo brasileiro deixa de arrecadar, nós estamos falando de 860 bilhões de reais, evidente que o conjunto da sociedade paga a conta dessa renúncia fiscal, ou seja, para quem está nos assistindo. Ou seja, o conjunto da sociedade brasileira paga a conta de alguns setores que não pagam tributos. Não tem problema alguns setores serem isentos de tributos, de pagamento de tributos. O que nós temos que debater é
qual o critério? Por que o setor A não paga imposto? Por que o setor B não paga imposto? Por que o setor C paga muito imposto? Por que o conjunto da sociedade tem que pagar um volume grande de impostos para que outros não paguem? Eu acho que esse debate é um debate de futuro do país. É evidente que o governo tem que passar um pente fino nas suas despesas, tem que enxergar onde efetivamente nós temos que cortar despesas até para que outros setores possam ser beneficiados. Nós temos que combater fraudes, muitas vezes, que ocorrem nos programas sociais. Muitas vezes nós temos que ter critérios mais aprimorados de acesso aos programas. Tudo isso, acho que não tem nenhum dogma nisso. Nós podemos debater, mas eu penso que nós temos que debater também por que alguns setores da economia não pagam tributos, por que alguns setores da economia são desonerados, por que alguns setores são e outros não são. A sociedade tem que participar desse debate. Esse debate tem que ser público, ele tem que ser transparente para que a sociedade brasileira diga, olha, não, esse setor aqui a gente topa que não pague e nós vamos trabalhar para pagar por eles. Não tem problema nenhum, desde que esse debate seja público, seja transparente e que seja de conhecimento do conjunto da sociedade brasileira. Mas voltando um pouco na primeira parte da sua resposta, é possível fazer esse debate no atual regime que a gente tem hoje, que o senhor falou que tá com problemas, o regime presidencialista, né? É possível, então, fazer todo esse debate que o senhor está colocando aqui como necessário com a formação que a gente tem hoje do Congresso, do Palácio do Planalto, do STF, ou seria necessário partir para uma discussão também de mudança de regime político? Mariana, o país tem que debater. Eu acho que nós temos que ter lideranças políticas com responsabilidade com o processo histórico. Nós estamos vivendo um momento difícil do mundo, né, onde a democracia está sendo fragilizada, onde a sociedade, inclusive, não consegue valorar a democracia no cotidiano. A democracia representativa vive uma crise no Brasil e no mundo. É só nós olharmos o crescimento da abstenção eleitoral. Isso mostra uma crise da democracia representativa. A sociedade, a grosso modo, diz assim, olha, não adianta votar que a nossa vida não muda. Então tem um descrédito da democracia representativa. Descrédito da democracia representativa, ascensão do pensamento fascista no mundo todo, né? E nós já vivenciamos isso em outros momentos da história, né? Vivenciamos do ponto de vista do conhecimento, porque você não era nascida, nem eu, naquilo que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, que foi a ascensão do pensamento fascista, né? A ascensão de uma concepção de Estado nacional xenofóbico, né? A perseguição aos ciganos, aos imigrantes e aos judeus. Hoje nós estamos vendo que a gente não pode normalizar, é só nós olharmos o exemplo dos Estados Unidos, mas que muitos países europeus também estão com a mesma postura, a perseguição aos imigrantes, a forma como os imigrantes têm sido tratados nos Estados Unidos. Nós tivemos um episódio de um adolescente brasileiro que foi preso, jogado numa cela como se tivesse cometido um crime, e ele só era imigrante. Ele imigrou, ele era de uma família de imigrantes. Então, é algo grave que nós estamos presenciando no mundo, e o enfraquecimento e a não defesa da democracia como um valor. Então, e o Brasil não é uma ilha, nós também estamos sendo contaminados e contagiados, né, por esse pensamento, por essa postura e também por esse descrédito na democracia. A pergunta nós temos lideranças hoje com responsabilidade nesse processo histórico? Nós temos lideranças que queiram efetivamente pôr os interesses do Brasil acima de quaisquer outros interesses? Nós temos lideranças que sejam capazes de sentar numa mesa e fazer o diagnóstico da crise que nós estamos vivendo, não só fazer a leitura rasa, olha, uma MP do governo, né, um decreto presidencial foi
foi rejeitado pelo Congresso Nacional. Essa é a leitura rasa, mas eu acho que, não estou aqui desrespeitando quem analisa só dessa forma. O que eu penso é o que emerge nesse episódio é muito mais que isso. Assim, como que nós vamos reorganizar a relação entre os poderes no Brasil? Como que nós vamos reorganizar o Estado brasileiro? Como que nós vamos pactuar uma forma de funcionamento do governo que aí também é pensar pequeno, achar que isso significa impor uma derrota ao governo do presidente Lula. Não é uma derrota ao governo do presidente Lula. É muito mais do que isso. Porque nós temos que pensar que o presidente da República se elege e se reelege, né? Mas nós temos que pensar no país para daqui 10 anos, para daqui 15 anos, para daqui 20 anos. Que Brasil que nós vamos construir? Nós vamos carregar o Brasil com essa contradição ou nós vamos sentar como lideranças maduras, capazes de sentar no entorno de uma mesa e construir uma saída para isso que nós estamos vivendo? E vou dizer para você hoje, é um equívoco, por exemplo, a forma como um setor da política brasileira festejou essa derrubada de um decreto presidencial. Hoje eu te digo, Mariana, sem nenhuma dúvida, a única liderança hoje capaz de sentar e de organizar os atores para que a gente comece a construir, né, uma solução para essa descaracterização do presidencialismo, a única liderança que tem esse peso, essa representatividade, essa força é o presidente Lula. Enfraquecer o presidente Lula, ou achar que enfraquece o presidente Lula nesse processo, é um erro, é um equívoco absurdo, porque se tem alguém capaz de sentar, de chamar setores da política brasileira, de dialogar com o judiciário, de dialogar com o Ministério Público, e a gente entender a gravidade dessa desorganização institucional que o Brasil vive, é o presidente Lula. Se tem alguém capaz de pactuar uma saída para esse momento que nós estamos vendo, é o presidente Lula. Então é um equívoco o festejo de setores da política brasileira. E me desculpe, quem festeja é porque pensa pequeno. Quem festeja é porque não coloca os interesses do Brasil acima de outros interesses. Quem festeja é porque não entende a gravidade dessa desorganização que nós estamos vivendo. Ou seja, o presidencialismo foi descaracterizado, nós estamos vivendo um momento híbrido, né? E nessa contradição desse modelo híbrido, a todo tempo nós estamos chamando o judiciário para resolver problemas. E aí criticam que o Supremo está muito empoderado. O Supremo está muito empoderado porque ele é chamado o tempo todo para arbitrar absolutamente tudo, porque está descaracterizado o papel do parlamento, está descaracterizado o papel do executivo, e nessa descaracterização várias contradições emergem, e aí quem é chamado para resolver as contradições? O judiciário. Então, não adianta criticar o judiciário, porque o judiciário ele expandiu o seu poder, porque nós estamos vivendo uma contradição absurda e nós só vamos superá-la se a gente tiver maturidade política. Agora, aproveitando exatamente esse gancho do senhor, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, defendeu que o governo acione o STF justamente para retomar o decreto do IOF, né, para retomar as alíquotas e as regras que tinham sido estabelecidas nos decretos. O senhor acha que essa é a melhor estratégia, de fato? É evidente que quando a gente judicializa, não é a melhor estratégia. Quando nós vamos chamar o judiciário para arbitrar, porque as contradições dessa descaracterização do presidencialismo, as contradições hoje são absurdas, são quase insuperáveis, é evidente que não é a melhor saída. A melhor saída seria na política. Sempre a melhor saída na política. E para quem nos assiste, que tem uma visão deturpada da política, né, a política é o único espaço, é a única construção capaz de superar contradições da sociedade. Quem pôs fim à Segunda Guerra Mundial foi a política. Né? Quem pôs fim aos grandes conflitos da humanidade foi a política. Quem superou as grandes crises civilizatórias que nós tivemos foi a política como arte de construção do consenso. O que acontece é que, na minha avaliação, está faltando as lideranças entenderem, de fato, o papel
que elas têm nesse momento da nossa história. Está faltando a gente ter uma compreensão que a política tem que ser o espaço de superação desses problemas, que a política que tem que construir uma saída para essa descaracterização do presidencialismo que nós estamos vivendo. Nós temos que construir um pacto político, porque se esse pacto político não for construído, é evidente, as contradições vão emergir, e quando as contradições se tornam grandes, o judiciário é chamado para ele arbitrar. E aí muita gente critica, não, porque o Supremo está de um tamanho, porque o Supremo está empoderado demais. Olha, está empoderado demais porque ele é chamado o tempo todo para arbitrar. Se ele tivesse lá, né, cuidando das questões mais corriqueiras do judiciário, superando as questões jurídicas que ele é chamado a opinar numa situação de normalidade, certamente os ministros estariam mais felizes, os ministros estariam mais tranquilos, os ministros estariam numa situação mais confortável, inclusive não se expondo tanto. Mas o problema é que esse conflito, essa contradição que se criou, né, essa descaracterização institucional que nós estamos vivendo, claro que quando a política não resolve, o judiciário é chamado e o Supremo é chamado. Então, o ideal é que a gente consiga ter maturidade política, ter capacidade de diálogo, colocar os interesses do Brasil, repito, acima de questões menores, que nós estamos falando do futuro de um país, e nós resolvermos os conflitos no diálogo, na construção de posições políticas que se elas não sejam, que elas não sejam de consenso, porque o consenso é muito difícil, mas que elas sejam pactuadas dentro da capacidade de diálogo e das posições que são divergentes. Faz parte da democracia um partido ter posição A, o outro B, tem outra posição C, mas nós temos que efetivamente entender o que é possível a gente fazer, o que é possível pactuar, para que a gente não viva numa instabilidade como essa que se expressou na última votação na Câmara e no Senado. E essa votação mostrou também que o presidente Lula perdeu a sua base de apoio no Congresso, né? Por tudo isso que a gente já está discutindo nessa entrevista, mas ficou muito claro que na Câmara apenas o PT e parte de outros partidos de esquerda, como o PSB, o PCdoB e o PSOL, votaram com o governo. Onde que o governo e o presidente, seus principais assessores da articulação política, erraram nos últimos anos para chegar a esse cenário de perder o apoio, né, daqueles partidos que iniciaram com o governo? Mariana, eu vou só discordar de você e vou explicar por que eu discordo. Primeiro, o presidente Lula é a maior liderança política da história brasileira. Repito aqui, se tem uma liderança hoje capaz de construir uma concertação institucional nesse país, é o presidente Lula. Ninguém tem tanta legitimidade, tanta força política e tanta capacidade de dialogar com todos os espectros da política. Ninguém tem tanta legitimidade como o presidente Lula. Pela sua história política, pela sua história de líder. É impossível nós concebermos a governabilidade, porque nós estamos tratando a governabilidade como se nós estivéssemos no regime presidencialista. Por isso que eu vou acabar sendo repetitivo, mas tenho que ser para poder dizer, para reforçar da gravidade que nós estamos vivendo. O Brasil produziu, pós-constituinte, que aquilo que se caracterizou como um presidencialismo de coalizão. Se nós éramos presidencialistas, deveríamos ser presidencialistas, ou fomos presidencialistas, só que, como a Constituição de 89, até porque o Brasil produziu uma Constituição pós uma ditadura militar, foi uma Constituição que estabeleceu muitos poderes ao Legislativo, mas preservando as atribuições do Executivo, ou seja, execução orçamentária, estabelecimento de programas, né? Ou seja, a vida cotidiana do cidadão ela era gerida pelo Executivo e o Legislativo tinha os seus poderes fortalecidos porque
as medidas que legalizam essas atribuições executivas efetivamente têm que passar pelo Legislativo. Ponto. Estava estabelecido. O que acontece do governo Temer para frente? Primeiro, já no governo Dilma se cria a emenda impositiva, mas era algo muito pequeno. Eu vou falar aqui, quando eu fui ministro da SECOM, você falava em 7 milhões de emendas por deputado, né? Portanto, era um valor restrito, depois subiu um pouquinho, mas algo assim que preservava o orçamento para que o executivo colocasse em prática o programa que a sociedade escolheu. Ou seja, quando alguém vota num prefeito, num governador, num presidente, a sociedade está escolhendo um programa para que aquele chefe do executivo coloque em prática o seu programa. E o orçamento, ele é evidente, um instrumento para que você desenvolva políticas públicas, porque ele estabelece as receitas e as despesas, né? E a capacidade de investimento. Então, nós saímos da Constituinte com a caracterização de um presidencialismo de coalizão, porque para você formar, como o Legislativo ele saiu empoderado da Constituinte, você montava a sua base de apoio, ou seja, a sua base de governo, né, com uma caracterização um pouco parecida com o que era do parlamento. Você cria a coalizão, né, porque pela diversidade de partidos, essa coalizão está refletida na composição dos ministérios e você governa, porque os ministros executam o orçamento, os deputados levam seus projetos, suas demandas para os ministros que executam o orçamento e, portanto, a base era constituída nessa relação, uma relação produzida pela Constituinte pela Constituinte de 88, que produziu a Constituição de 89. Portanto, a Constituinte de 86, que produziu a Constituição de 89. Portanto, isso estava desenhado. O que acontece do governo Temer para frente? O governo Temer, um governo pós o golpe que vitimou a presidenta Dilma, nas crises que ele vivenciou, no auge da Lava Jato, ele entrega de forma significativa a execução orçamentária para o Congresso Nacional. Né? Para o Congresso Nacional, diante daquela crise e da falta de legitimidade do governo. Pós-Temer, governo Bolsonaro, e eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, eu estou fazendo uma análise. O governo Bolsonaro, e é inegável que o Bolsonaro é um agitador de massas, que ele é um mobilizador, ninguém nega isso. Mas também se tornou público que ele tinha pouca afeição à gestão, que não é um presidente que cuidava da gestão, que cuidava do executivo. Não, ele era muito mais um mobilizador. A execução orçamentária, na primeira crise que o governo Bolsonaro enfrentou, novamente, aquilo que já estava caracterizado no governo Temer, se aprofunda no governo Bolsonaro. E aquilo que era emenda impositiva, várias outras emendas foram potencializadas, várias outras formas de destinação de recursos via parlamento, via Congresso Nacional, foram potencializadas. E ali se caracterizou a constituição de um modelo de governo que era qualquer coisa, mas não era presidencialista. Não era presidencialismo. Não, eu vou concluir na sua pergunta, em cima da sua pergunta. É evidente que hoje você querer constituir uma base de apoio com a lógica do presidencialismo, você pode pôr qualquer ministro para cuidar disso que não vai dar conta. Porque aquela concepção onde você constitui a coalizão está refletida em ministérios, e os ministros que, teoricamente, deveriam executar o orçamento, dialogam com essa base de apoio, esse modelo não existe mais, Mariana, porque qualquer parlamentar de oposição hoje tem 50 milhões de emenda para executar, para destinar. Então, aquela caracterização de coalizão que se refletia
na constituição de ministérios. E essa relação ministros-parlamento garantia a governabilidade e a maioria do governo. Esse modelo ruiu, porque o ministro não tem mais o orçamento para executar, né, porque as emendas já chegam destinadas, as emendas chegam carimbadas, as emendas têm prazo para serem liberadas, enfim. Esse modelo ruiu. Então, por isso que eu estou dizendo, nós estamos vivendo hoje, infelizmente, uma descaracterização do presidencialismo, né, e um desarranjo institucional. Por isso que eu estou dizendo, como que você supera isso? O governo Lula pode amanhã chamar os líderes, dar celeridade à liberação de emendas, contemplar parlamentares liberando mais rápido as emendas, mas na hora que chegar no final da execução orçamentária, todas as emendas, teoricamente, vão ter sido empenhadas. Então, você pode antecipar, você pode dar prioridade, mas o parlamentar de oposição sabe que a emenda dele, que ele pôs no orçamento, ela vai ser liberada. Então, aquele modelo tradicional, ele não existe mais. Então, o governo Lula pode, o presidente Lula, com a sua força, com a sua liderança, pode resolver esse problema que nós estamos falando aqui agora, né? De uma mini reforma tributária aí, para poder cobrar de quem não paga tributos e também equilibrar a execução em relação ao custeio, enfim, esse debate que nós temos agora há pouco. Mas isso não vai resolver, porque daqui a pouco outra contradição vai emergir. Daqui a pouco vai se explicitar outra contradição dessa desorganização institucional que nós estamos falando aqui. Por isso que eu digo, podemos resolver esse problema agora, da conjuntura, mas ou as lideranças desse país, as lideranças que pensam no Brasil, que têm responsabilidade com o país, sentam e entendem o que nós estamos vivenciando. E a gente cria uma harmonia, né, nessa desorganização toda que está emergindo, ou efetivamente, né, nós podemos dar a dipirona para baixar a febre aqui agora, mas se a infecção não for combatida, daqui a pouco a febre volta. E repito, nós deveríamos estar, e aqui eu estou falando friamente, nós deveríamos estar, sim, sob a liderança do presidente Lula, que é a única liderança, repito, hoje com legitimidade, com capacidade de pôr na mesa os diversos setores da política brasileira, quem tem responsabilidade com o país, e a gente dá, inclusive envolvendo o judiciário nesse diálogo, que é importante, pode até ser fundamental, para que a gente reorganize hoje, do ponto de vista institucional, o país, porque, repito, na última quarta-feira, o que emergiu não foi só uma votação, se explicitou efetivamente uma desorganização que o país está vivenciando. E, Edinho, o senhor é tido como favorito para vencer a eleição interna do Partido dos Trabalhadores, que será realizada em 6 de julho. Se o senhor vencer essa disputa, quais serão as suas prioridades no comando do partido e qual que será o seu estilo? Eu faço essa pergunta porque muita gente compara o seu estilo, dizem, né, mais calmo e ameno, ao da hoje ministra Gleisi Hoffmann, que era presidente do PT até assumir a Secretaria de Relações Institucionais, que fazia muitas críticas muito duras ao Banco Central, à política econômica e à política monetária. Qual que vai ser o seu estilo nesse sentido? Mariana, primeiro, na minha avaliação, a Gleisi Hoffmann foi a maior dirigente da história do PT, porque ela dirigiu o PT num momento muito difícil da nossa história, um momento que o partido estava sendo muito atacado, e ela conduziu o partido, portanto, num momento muito difícil, e nós temos que reconhecer a sua liderança e a sua capacidade. Mas cada um tem uma forma de fazer política, as pessoas não são iguais. Se nós não somos iguais na vida, né? Se você olhar aí no Poder 360, nós temos uma analista, uma editora de política como você tem do seu lado jornalistas com outro estilo, jornalistas que muitas vezes escolhem um outro caminho para buscar notícia, para formar opinião. Então, não dá para a gente comparar
As pessoas, porque cada um, e eu valorizo muito essa questão da subjetividade. Cada pessoa tem uma história de vida e nós somos fruto e consequência das escolhas que nós fizemos ao longo da vida. Portanto, nós somos fruto da nossa história de vida. Claro que o momento político que nós estamos vivendo, ele é grave, eu acabei de relatar isso aqui. É grave na conjuntura internacional, é grave na conjuntura nacional. O Brasil vai ter que fazer escolhas importantes, e a gente tratou de algumas dessas escolhas aqui. Vai ter que escolher que Brasil que nós queremos. E que essa questão, muitas vezes, que a gente descaracteriza desse debate tributário, a gente deveria tratar, eu não estou dizendo que não trata, eu estou enfatizando, a gente deveria tratar com muita seriedade, né, para que a gente desonere, né, quem precisa comprar o pãozinho na padaria todo dia, quem precisa comprar o quilo do arroz, quem precisa comprar o quilo do feijão, quem precisa comprar um quilo de carne, esse tem que ser desonerado. Quem precisa, muitas vezes, o recurso não dá, né, para comprar um remédio, apesar que o governo do presidente Lula expandiu muito a farmácia popular, mesmo assim alguns medicamentos não estão ali na cesta. Então a gente tinha que pensar num país que desonere quem ganha menos, que é o projeto que o presidente Lula mandou para o Congresso, né, de isenção de 5 mil e de benefício de quem ganha 7 mil. E também a gente tem que debater com a sociedade, Mariana, por que setor A, B ou C é desonerado? Por que o setor A, B ou C não paga tributo? Só para a gente entender, para a sociedade entender. Se a sociedade falar, legal, esse setor, nós vamos trabalhar por ele para que ele não pague imposto, tá, é um pacto social, é um pacto da sociedade. Nós teremos que escolher se nós vamos valorizar a democracia ou não. Eu penso que a gente tem que tratar com seriedade uma reforma política eleitoral no Brasil, onde democracia forte, nós temos que ter partidos fortes. Partidos fortes. E muitas vezes tentam descaracterizar os partidos, tentam fazer críticas como se o partido fosse uma coisa ruim. Não, o partido é a construção coletiva. Quando você debate do ponto de vista do partido, você sabe que ali é um coletivo que pensa daquela forma, é um coletivo que formula daquela forma. Né? E o coletivo é muito mais fácil você cobrar do que você cobrar do indivíduo. O indivíduo vai, hoje pela internet, ele produz conteúdo mentiroso, totalmente descolado da realidade, mas é um indivíduo. Ele vai lá, ele arrasta centenas de milhares de votos e chega no Congresso, ele vota contra tudo aquilo que ele foi para as redes sociais e falou, e a sociedade não fica nem sabendo. Não, o partido ele é uma construção coletiva. Se o partido trai os interesses da sociedade, a sociedade que na próxima eleição vai lá e vote contra o partido. Então a gente tem que fazer uma reforma política eleitoral que valorize a democracia. Mas eu penso que muitos são os debates, como da transição energética. Nós temos que fazer um debate sério da transição energética. Nós temos que fazer um debate que seja honesto do ponto de vista intelectual sobre a segurança pública. Nós temos que fazer o debate. Nós temos que fazer o debate sobre a questão da educação integral, sobre, de fato, nós vamos priorizar a primeira infância no Brasil ou não. Então, são debates importantes que eu penso que são prioritários. Como, do ponto de vista da conjuntura, a prioridade é nós, além de debatermos tudo isso que eu falei aqui, que são questões estruturais, mas eu acho que são temas prementes da conjuntura, nós temos que começar a discutir, do ponto de vista do partido, do PT, a tática eleitoral. O que nós vamos fazer Estado por Estado, qual a nossa posição Estado por Estado. Né? E claro, um partido para dar conta de todas essas demandas, para dar conta desses desafios que eu coloquei aqui, ele tem que estar organizado. As instâncias têm que funcionar, o partido tem que ter seus diretórios funcionando em cada estado brasileiro, em cada cidade brasileira, porque o PT tem uma vida orgânica intensa. Se nós organizarmos o partido, com vista das suas instâncias de funcionamento, eu não tenho nenhuma dúvida que nós daremos conta das demandas que estão colocadas para nós, que não são pequenas. E certamente a demanda mais importante para o PT nesse momento é reeleger o presidente Lula. Reeleger o presidente Lula é fundamental para que a gente dê continuidade a essa reconstrução do Brasil. Né? Eu não estou falando aqui como uma crítica
pela crítica. Não, é só nós olharmos a situação do Brasil em 22. Muitas vezes fica esse debate sobre déficit público, mas é só nós olharmos, né, as contas que o governo Lula herdou, né, os mais de 200 bilhões de reais que nós herdamos. O último ano teve superávit, mas não adianta você ter superávit, né, contábil, inclusive que alguns setores questionam, se você arrasta um passivo, né, e esse passivo ele chega a algum momento, você tem que encarar, né, o passivo do ponto de vista da execução orçamentária, o passivo em relação aos precatórios, né, o quanto que a gente tinha de pressão de políticas públicas que foram represadas no país, a desorganização das políticas públicas estruturantes. O Brasil não tinha mais proposta para a gente enfrentar a questão logística, a questão do transporte, ou seja, a retomada do PAC nesse sentido foi muito importante. O Brasil não tinha mais um programa habitacional para enfrentar o déficit habitacional. Enfim, eu penso que a reeleição do presidente Lula é fundamental para que a gente dê continuidade a esse projeto de país e também para que a gente fortaleça a democracia, porque esse embate vai estar colocado em 2026, né, se nós vamos ser um país vocacionado à democracia ou se nós vamos ceder à tentação do autoritarismo. Porque o 8 de janeiro que emergiu, né, que as investigações mostraram o que foi o 8 de janeiro, financiamento, denúncia de malas de dinheiro para financiar uma tentativa de golpe, organização para matar o presidente da República, o vice-presidente, o presidente do TSE. Ou seja, isso é produto de um pensamento autoritário, de um Brasil autoritário. E esse embate vai estar colocado em 2026. E a reeleição do presidente Lula significa o país fazer uma escolha pela democracia, fazer uma escolha, na minha avaliação, pelo processo civilizatório. Avaliam que há uma insatisfação da base do partido, né, uma divisão interna em relação a algumas das suas propostas que foram colocadas aí ao longo dos últimos meses, por serem consideradas muito ao centro. Os outros 3 candidatos, né, que também disputam a presidência do PT, defendem uma posição mais à esquerda. Caso o senhor vença essa eleição, onde que o partido se posicionará no espectro ideológico? Há espaço para levar o PT mais ao centro, em toda essa conjuntura, né, que a gente tem conversado? Mariana, quando eu enfrento esse debate, também nos debates do partido, né, os debates internos, eu digo assim, olhem para a minha história, eu tenho 40 anos de filiação partidária, desses 40, 31 anos eu cumpri mandato. Dos meus governos, quando eu fui prefeito, o PT tinha o governo liderado pelo PT, por mim, tinha democracia direta, tinha orçamento participativo, onde a população escolhia quais eram as prioridades. Né? Nós tínhamos política de economia solidária, criando uma rede de cooperativismo na cidade, inclusive cooperativa de egresso do sistema prisional, porque eu penso que uma política de segurança pública, inclusive, né, além de nós utilizarmos hoje a inteligência, né, porque você tem hoje capacidade de implantar inteligência no combate à criminalidade, as câmeras, os totens, as câmeras de monitoramento, de rastreamento, você tem que ter política para adolescente em conflito com a lei, para que você dispute o adolescente com a criminalidade, e você tem que ter política para egresso do sistema prisional, porque quem cumpriu pena, quem pagou pelo seu erro, tem que ter o direito de voltar à sociedade, a trabalhar, a ter o seu sustento, a sustentar a tua família. Tudo isso nós tínhamos na prefeitura de Araraquara, tinha centro de referência da mulher, centro de referência de construção da igualdade racial, centro de referência com as políticas da diversidade, LGBTQIA+, um governo que priorizou a educação, que priorizou a saúde, que enfrentou o bolsonarismo na pandemia, né, defendendo a ciência, defendendo a defesa da vida, né, um governo que foi reconhecido, inclusive internacionalmente, pelas suas políticas de segurança alimentar, pelas suas políticas na área da saúde, um governo que tinha um programa de inclusão social por meio do esporte, da cultura, enfim,
As bandeiras do Partido dos Trabalhadores, eu sempre as implementei 100% dialogando com os movimentos sociais, dialogando com o movimento sindical, dialogando com a sociedade, mas também tinha política de desenvolvimento econômico, tinha capacidade de dialogar com o empresariado regional, muitas vezes trazia o empresariado regional para políticas públicas de construção da cidadania. Então, eu mais do que eu ficar entrando nessas armadilhas que tentam me puxar, durante todo esse PED, o que eu fiz foi qualificar efetivamente, né, aquilo que eu penso e aquilo que efetivamente, se eu for escolhido presidente do PT, o que eu pretendo fazer. Né? Então, essas armadilhas, né, de tentar descaracterizar mais do que a minha candidatura, eu penso que é uma tentativa de descaracterizar uma história que eu tenho dentro do partido e que é reconhecida por todos os militantes e dirigentes do PT. E o senhor é um dos principais conselheiros do presidente Lula ao longo desse terceiro mandato, né? É uma das poucas pessoas que tem acesso ao presidente e que conversa bastante com ele. Como é que está a sua relação com o presidente Lula hoje? E muita gente diz que ele está isolado, faz uma análise de que não há mais pessoas próximas a ele que, né, digamos assim, joguem a real, façam as críticas e mostrem de fato os problemas. O senhor tem esse espaço para falar essas verdades, digamos assim, para o presidente? Olha, é evidente que eu tenho espaço para conversar com o presidente sempre que é necessário, mas também outras pessoas têm. Né? O presidente ele tem uma característica que eu acho que ele tem muitos méritos, mas esse é um mérito importante na sua trajetória política, que é a capacidade de dialogar, a capacidade de saber ouvir. Né? E o presidente ele constrói as suas posições ouvindo. Né? É uma pessoa que ouve muito, para ele fazendo a síntese daquilo que ele pretende fazer. Dentro das possibilidades da agenda presidencial, né? Também eu não procuro o presidente quando não há necessidade. Né? Mas quando tem necessidade, eu procuro, converso com ele, tive com ele recentemente. Ele tem muita clareza do momento que nós estamos vivendo, ele tem clareza das dificuldades que o governo está enfrentando, ele tem muita clareza, e tem muita clareza das respostas que precisam ser dadas. O presidente, repito, é o maior líder da história da política brasileira. Erra quem não faz essa interpretação em relação a ele. Erra quem não interpreta a sua capacidade, inclusive, de reagir diante das dificuldades. O presidente, historicamente, toda vez que as dificuldades aparecem, ele se supera, né? Ele vai além dos seus limites para superar dificuldades. Eu tenho muita confiança que já no final desse ano, né, os índices de aprovação do governo vão estar muito diferentes para melhor, e que nós vamos entrar no ano de 26, o presidente como o candidato mais forte das eleições de 26. Portanto, eu tenho muita convicção na reeleição do presidente Lula em 26. Mas o presidente vai ter 80 anos ao longo do período eleitoral, né, em 2026. E 81, caso assuma um quarto mandato. Embora ele esteja muito bem de saúde agora, né, e sempre fale sobre isso, a idade avançada é um motivo de preocupação. Qual que é o peso dessa questão da idade vai ter na discussão eleitoral no ano que vem? Acho, Mariana, que vão tentar usar contra ele, né? Mas o presidente, como você própria disse, de saúde ele está impecável, né? Ele está muito bem, ele se cuida muito. O presidente é um homem que se cuida muito, né? Que faz atividade física periodicamente, cuida muito da sua alimentação, portanto, tem uma saúde muito forte. O que ele teve de problema de saúde durante esse mandato foi uma queda. Né? Que o dia que eu conversei com ele, foi presidente, até um menino de 15 anos sofreria essa queda que o senhor sofreu. E o outro foi colocar uma prótese, que é uma cirurgia hoje
normal e corriqueira, né? Mas, né, o presidente tem uma saúde muito boa, o presidente, com toda a sua experiência de vida, sua experiência política, né, ele tem muita clareza do seu papel nesse momento da história brasileira, ele sabe do papel que ele tem que cumprir, ele sabe da responsabilidade que ele tem com o povo brasileiro, da responsabilidade que ele tem com a democracia brasileira. Agora, usar a idade, que muitas vezes as pessoas têm preconceito, né? As pessoas têm preconceito, portanto, tem aí uma discriminação contra as pessoas que passam aí de 70 anos, né? Eu acho que mais forte que o preconceito é a disposição dele, né? É a vontade que ele tem de trabalhar, é a vontade que ele tem de governar para ver o Brasil crescer, o Brasil se desenvolver. O presidente é apaixonado pelo Brasil, é apaixonado pelo povo brasileiro. Então, digo a você que o ânimo dele para enfrentar mais um mandato é muito grande, né? E a vontade dele de ver as coisas acontecendo no Brasil é muito grande. E eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai ser reeleito e ele vai fazer mais um mandato que será histórico. Tem algum outro fator, tirando a questão da idade, né, que poderia tirar o presidente Lula da eleição do ano que vem? Não vejo, Mariana. Eu acho que as condições políticas vão estar criadas, né? Eu penso que o governo tem um nível de entrega ainda muito grande, muito forte, né? Claro que nós estamos vivendo num mundo polarizado, nós estamos vivendo num mundo, né, onde uma agenda conservadora tem emergido. Eu não estou negando a realidade aqui, eu estou constatando a realidade. Mas mesmo constatando essa realidade, eu te digo que o presidente é a liderança mais preparada para o quarto mandato, ou seja, para o mandato de 2026 a 2030. Porque esse terceiro mandato dele foi um mandato de muita reorganização, de muita reconstrução, de muito ajuste, de muito alinhamento. E claro, o presidente deixa o governo em 2010, portanto, há 15 anos atrás, quando ele deixou o governo, o Brasil era um. Eu estava falando aqui da caracterização do presidencialismo. O Brasil era um, o modelo de governo era outro, né? Claro que ele assume, pós-governo Bolsonaro, com muitas dificuldades. Isso é inegável, muitas dificuldades. Mas eu penso que ele está ajustando, ele está restabelecendo a normalidade do país, ele está restabelecendo os programas, ele está restabelecendo os projetos, né? E eu não tenho nenhuma dúvida que, superando essas dificuldades que ele herdou, né, o Brasil vai viver uma condição muito favorável. Só a gente olhar os indicadores econômicos, o PIB cresce, a inflação está controlada, né, o emprego cresce, a renda cresce. Claro, nós temos inflação de alimentos que nós temos que enfrentar, o Brasil precisa voltar a ter estoque regulador, né? O Brasil renunciou ao estoque regulador, então hoje a gente não tem instrumentos para enfrentar principalmente a inflação de alimentos. Nós temos que voltar a investir em estoque regulador, nós temos que desonerar, a gente está falando tanto de carga tributária, nós temos que desonerar o máximo possível, né, a cadeia produtiva dos alimentos. Eu acho que isso sim é algo que a gente deveria discutir com a sociedade, isso sim vale a pena o conjunto da sociedade pagar por essa desoneração. Então, eu estou muito animado, eu estou muito convicto que um quarto governo do presidente Lula será histórico, será um governo para efetivamente consolidar o Brasil no caminho do crescimento econômico, do desenvolvimento, da transição energética, né, da gente retomar os grandes programas, os grandes projetos estruturantes do país, para que o Brasil efetivamente ande mais rápido, né, na busca daquilo que o país tem que ser, que é um país que lidere o mundo em vários aspectos, né? No crescimento econômico, na transição energética, na produção de energia limpa, na ciência e tecnologia,
no fortalecimento da democracia, que a gente efetivamente seja símbolo não só para os países da América do Sul, mas para o mundo. Repito, o Brasil é o país que tem mais condições de produzir energia limpa no planeta, mesmo o Trump negando a urgência climática. Esse é o grande debate desse momento do século XXI. Mesmo o Trump negando, né, a produção de riqueza de forma sustentável, esse é o grande debate desse momento do século XXI para o mundo. E o Brasil pode ser exemplo e símbolo de tudo isso para os países, principalmente para os países europeus e para o próprio Estados Unidos, que se nega a enfrentar a questão climática como um problema, que se nega a enfrentar a transição energética. E o senhor, sendo eleito presidente do PT, uma das suas atribuições em 2026 será ajudar a organizar a campanha à presidência, né? Em 2022, o presidente Lula conseguiu montar a chamada Frente Ampla, com apoio de partidos de centro. E como a gente já conversou bastante aqui, o presidente perdeu esse apoio, né? Ou seja, colocou aqui a mudança do regime político, em como se dá a relação do Congresso com o Executivo. Mas é possível reconstruir uma ponte com esses partidos para 2026? E se não for possível, se eu não enxergar isso como uma possibilidade, como é que o PT vai fazer para sair vitorioso em uma eleição? Olha, Mariana, eu penso que é plenamente possível retomar o diálogo com os partidos. Inclusive, o PT vai ter que sentar com os partidos para discutir esses temas que eu estou te falando aqui. Nós vamos negar essa desorganização institucional do país ou nós vamos sentar para poder pensar uma saída para essa crise que nós estamos vivendo, né? Dessa descaracterização das atribuições do Executivo, né? Da transferência de atribuições do Executivo para o Legislativo, das contradições que acaba fazendo que o Judiciário seja chamado, né, a arbitrar muito mais do que a normalidade. Vamos ter que enfrentar o debate de uma reforma política eleitoral. Para o bem da democracia, nós teremos que fazer uma reforma política eleitoral. Não pode, eu vou dar um exemplo aqui, um influencer ser maior que um partido, Mariana. Não pode porque alguém domina ou aprendeu a dominar uma rede social ser mais importante que um partido, que um programa partidário. Isso é nocivo para a democracia. Isso leva a uma catástrofe do ponto de vista daquilo que nós esperamos de consolidação de um país seja democrático. Nós temos que enfrentar esse debate. Então, a mesa, ela está posta. Nós precisamos achar aquilo que nos une, né? E ter maturidade para lidar com aquilo que nos diferencia. Eu penso assim, claro que o PT tem que consolidar o seu campo, consolidar o campo com os seus parceiros históricos. Evidente que sim, mas para que a democracia vença mais uma vez, nós temos que dialogar com aqueles que não são tão parecidos com a gente, que não defendem historicamente as mesmas coisas que nós, né? E, claro, sem abrir mão do nosso programa, do programa histórico que construímos com os nossos aliados, do programa histórico que nos trouxe até aqui, enquanto partidos, né? Então, eu sou plenamente favorável a que esse diálogo se estabeleça, tanto para esses desafios que nós elencamos aqui, como para o debate de 2026. E os partidos de direita, né, muitos aliados ao bolsonarismo, dizem abertamente que definiram como estratégia eleger mais senadores com o objetivo de pressionar o STF e, no limite, levar a uma cassação de mandato de algum ministro. Qual que será a estratégia do PT para a eleição para o Congresso? Será fazer mais bancada, né, uma bancada maior na Câmara, ou também terá esse olhar para o Senado? Eu acho que tudo junto e ao mesmo tempo, Maria. Nós temos que pensar a política de alianças que deu sustentação à campanha do presidente Lula, e nós temos que olhar Estado por Estado. Estado por Estado. Esse é o exercício que nós temos que fazer. No caso do PT, sentar com os dirigentes estaduais, fazer análise política de cada realidade estadual, e em cima dessa realidade construir a nossa política de aliança. Agora, é evidente que as forças democráticas não podem permitir que essa concepção inspirada, na minha avaliação, no fascismo, seja
vitoriosa no país, que faça a maioria nas casas ou no Senado para gerar instabilidade política para o país. Instabilidade política, Mariana, investidor não vem, investidor internacional não vem, investidor nacional recua. Ninguém quer investir quando se caracteriza instabilidade. As pessoas, o investidor, né, aquele que tem a capacidade de investimento, ele quer investir na estabilidade. Na estabilidade. Então, a instabilidade não serve para o trabalhador e para a trabalhadora, a instabilidade não serve para os setores médios da sociedade, para o comerciante, para o profissional autônomo, e a instabilidade não serve, não é boa para quem investe. Então, nós não podemos permitir que esse pensamento fascista seja majoritário em hipótese alguma. Então, nós temos que olhar Estado por Estado, dialogar Estado por Estado e garantir que a democracia saia vitoriosa em 2026. E o senhor falou, deu uma frase aqui até curiosa, o senhor disse que influencer não pode ser maior que um partido político. Qual que vai ser a estratégia que o senhor defende para o PT no ano que vem, principalmente, nas redes sociais? Como fazer esse embate político e eleitoral também, em 2026, nas redes sociais, considerando o avanço da inteligência artificial hoje, por exemplo, ou até mesmo essa influência desses chamados influencers políticos no Congresso? Olha, eu penso, Mariana, que primeiro a sociedade tem que amadurecer, né? Eu repito, né? A sociedade tem que amadurecer. Não significa que eu sou plenamente favorável ao debate que está colocado no Supremo hoje, por consequência, a regulamentação que se estabelece de responsabilidade nas redes sociais. Não pode alguém inventar uma fake news, inventar uma mentira, propagar essa mentira e não ser responsável pelas consequências dela. Não, se alguém produz uma mentira, tem que ser responsabilizado. Se alguém propicia que essa mentira seja propagada, tem que ser responsabilizado. Né? E se essa mentira causa danos à sociedade, tem que ser responsabilizado do ponto de vista civil e do ponto de vista criminal. E não venham me dizer que isso é censura. Censura, Mariana, é quando a gente cerceia a produção de conteúdo. Ninguém está falando em cercear a produção de conteúdo. Está falando em cercear a mentira. Cercear o ataque. Não pode alguém, Mariana, inventar uma mentira sobre você, te atacar pessoalmente, e as pessoas reivindicarem que isso é liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão é aquilo que você faz, desde que você não provoque danos ao outro e não provoque danos à sociedade. Provocou danos a outra pessoa e danos à sociedade, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é crime. Se você fere alguém fisicamente, moralmente, né, intelectualmente, né, portanto, em todas as simbologias que são fundamentais para o ser humano, né, a agressão simbólica, ela também é agressão, ela também é violência. A violência não é só física. Então, se alguém se sente agredido, e se essa agressão está caracterizada, as pessoas têm que se responsabilizar por ela. E se essa agressão ela é coletiva, ela é prejudicial à sociedade, também tem que ser penalizada. Então tem que ter regra sim, tem que ter norma sim. Isso não tem nada a ver com cercear o direito de expressão. As pessoas podem se expressar do jeito que quiser, desde que isso não provoque danos a outra pessoa ou à sociedade. Agora, a gente sempre pensa que tem uma pedra de toque nas redes sociais. Né? A partir de agora nós vamos achar um caminho que ninguém viu para a gente usar melhor as redes sociais. Eu não acho que existe essa magia. As redes sociais, primeiro, por que muitas vezes a direita ela repercute mais o que ela produz? Porque muitas vezes nós temos que... Então, uma coisa de uma caixa preta que a gente tem que entender, e essa caixa preta não significa também você cercear nada, que é entender o tal do algoritmo. Por que o algoritmo impulsiona uma coisa e não impulsiona a outra? Por que ele impulsiona alguém berrando e não impulsiona alguém falando na normalidade, produzindo conteúdo? Então, são coisas que só a regulamentação que vai fazer com que a gente equilibre. E mais que isso, que a sociedade tenha maturidade, como eu iniciei a minha frase. A sociedade tem que ter maturidade para entender o que é bom e o que é ruim,
o que os filhos podem ver, o que os filhos não podem ver, o que é nocivo à formação de uma criança, de um adolescente, e aquilo que é benéfico, aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Por mais que tenha regulamentação, a sociedade também tem que se autorregular. E eu penso que o PT, os partidos de esquerda, os partidos de centro-esquerda, os partidos democráticos, têm que utilizar as redes da melhor forma possível. Agora, sem essa neurose de que a gente tem que ser maior do que aqueles que muitas vezes produzem conteúdo agressivo, berram, gritam, ou seja, entendem aquilo que o algoritmo vai pegar e vai facilitar o funcionamento. Então, acho que a gente tem que ter racionalidade, tem que ter meta sim, a gente tem que melhorar, a gente tem que produzir mais conteúdo, a gente tem que produzir conteúdo que a sociedade consiga entender, mas também não entrar nessa maluquice de ficar estereotipando o tempo todo, porque o estereótipo é mais atrativo para o algoritmo do que a produção de conteúdo de interesse social. Eu acho que a gente tem que achar aí um caminho que seja equilibrado. E como é que o senhor avalia hoje o papel desempenhado pela primeira-dama Janja Lula da Silva? Há muitas críticas, né, a um protagonismo político dela. Ela exacerba esse papel de primeira-dama ou o senhor acredita que ela está dentro do papel que ela deveria seguir? Olha, evidente, eu não estou no dia a dia da Janja, então, evidente que eu não tenho as respostas para tudo aquilo que muitas vezes as pessoas não aceitam. Agora, eu vou dizer aqui para você também com muita tranquilidade. Tem muito machismo, tem misoginia, e tem uma concepção de primeiro-damismo que a Janja não se enquadra, e não vai se enquadrar, e nem acho que ela tem que se enquadrar, entendeu? A gente criou um padrão de primeiro-damismo, seja na presidência da República, em governo de Estado, em prefeitura, que é um padrão, é aquele padrão. Quem foge daquele padrão não serve. Então, a Janja ela é autêntica, ela é militante, ela é uma mulher que sempre foi militante pelos direitos das mulheres a vida toda, ela tem uma história no PT, né? Portanto, ela tem uma vivência enquanto militante, e essa vivência ela traz com ela, não é porque ela é a primeira-dama que ela vai renunciar à sua história de vida, à sua vivência, aos seus valores, aquilo que ela sempre foi. Então, eu penso que se quiserem enquadrar a Janja nesse modelito de primeira-dama, é evidente que ela não vai caber, né? E aí as pessoas criticam por não aceitarem algo que é autêntico nela. Então, eu acho que ela tem que continuar sendo autêntica. Mas ela ajuda politicamente o presidente Lula? Eu nem sei se ela tem papel de ajudar ou não ajudar. Ela tem que ser ela tem que defender as posições dela, ela tem que ser o que ela sempre foi. Né? Se ela quiser ter uma agenda um pouco mais engajada do ponto de vista da militância, que ela tenha. Se ela não quiser ter também, é um direito dela de não ter. Por que nós temos que impor para a Janja um padrão? Eu sou contra isso. Se ela quiser ter uma agenda mais engajada, eu acho que tem muito espaço para ela ter. Se ela não quiser ter uma agenda tão engajada assim, ela também tem que ter o direito de não ter. Eu acho que a gente tem que respeitar um pouco, porque senão a gente é uma postura muito autoritária em relação a ela. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço a Edinho Silva, candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores. Eu que agradeço, Mariana. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a toda a equipe do Poder 360. Minha gratidão ao público que nos acompanhou até agora, tá? E me coloco sempre à disposição. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!